Veja-se aceito diante de Deus pelo sangue de Jesus. Então, humildemente, dependendo do Espírito Santo, vá se entregando dia a dia pela graça e se santificando mais e mais, acrescentando galardão, boas obras pela graça. Jamais volte ao início de tudo, tentando ser aceito, aprovado ou abençoado pelo seu desempenho atual. O seu desempenho atual é para ser confessado e santificado pelo Senhor, não como mérito ou como salvação. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, que alegria nessa tarde maravilhosa de quarta-feira, dia 23 de março de 2022. Continuamos com essa série maravilhosa, hoje já a parte 10, meus irmãos? A cilada do desempenho. E eu estou feliz e agradecido a Deus, louvando a Deus por você que tem acompanhado essa série. Minha Bíblia está aqui aberta em João capítulo 11, versículo 41 e 42. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Amado, não há nada errado de expor as boas obras para edificar o corpo de Cristo. Os fariseus oravam orações longas para se aparecer. O Senhor disse: quando você orar, feche a tua porta, ore em secreto. Quando você der esmola, faça em secreto. Quando você der uma oferta, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita fez. Quando você jejuar, entre você e Deus em secreto. Mas sabe, amados, isso ele está falando para que não sejamos soberbos e não venhamos a nos gloriar em nossas obras, se aparecer ou impressionar outros com uma pseudo-santificação. A intenção, então, no caso da pessoa que faz para que todo mundo veja, é para se promover, para se engrandecer. Mas não há nada errado você expor as boas obras que Deus tem feito na sua vida, ou através da sua vida, para edificar o corpo de Cristo, para engrandecer o Senhor e para incentivar também os irmãos a orar. Quando Jesus fez aqui uma oração com voz alta, ele falou: eu sempre oro em secreto, eu sempre oro, o Senhor sempre me ouve, eu não tenho dúvida, mas eu estou orando alto aqui para que eles vejam que o Senhor me ouve e, crendo, sejam salvos. Então, a motivação de Jesus aqui era fazer com que o povo cresce e fosse salvo, fosse abençoado. Então era por amor. Então há uma grande diferença entre você contar o que Deus está fazendo para a glória de Deus ou contar falando que é para a glória de Deus, mas para se promover. Então Deus sonda as intenções. Isso é muito tênue, essa linha, há muitas pessoas que dizem: é para a glória de Deus, mas está se promovendo. Então está perdendo o galardão, essa obra vai ser queimada. Agora, Paulo sempre contava das suas viagens missionárias, do que Deus tinha feito para edificar a igreja. Os discípulos, quando vieram contando que Deus operou muito na vida deles, quando eles colocaram a fé em ação, Jesus ficou feliz. Ele falou: Pai, graças te dou. Então, quer dizer, não há nada errado em compartilhar com o corpo de Cristo o que Deus está fazendo. Isso é encorajamento espiritual, uma palavra de incentivo ao irmão, não uma lisonja, mas uma palavra de incentivo. Deus operou através daquela oração, olha, os cultos, as lives têm me edificado. Então isto é palavra de ânimo e encorajamento, está na palavra de Deus. Então, se por exemplo você vai na casa de uma pessoa, você não vai dizer para ela que está jejuando. Mas se você está jejuando, por que você saiu de casa? Aí de repente você vai na casa de uma pessoa, ela fala assim: come aqui a sobremesa. Aí você fica quieto. Você não pode falar que está em jejum e quebrar o jejum. Não! Você não pode falar que está em jejum para se aparecer para essa pessoa. Agora, se você disser: eu estou em consagração, não há nada errado. Não há nada de errado de você falar que está em jejum, se for simplesmente para esclarecer, que você não pode jantar ou almoçar. Se for simplesmente para que a pessoa saiba, não que você é uma pessoa consagrada de oração, mas que você está em consagração. Então, expor a tua consagração para esclarecer ou para edificar o corpo de Cristo não tem nada errado. Não tem nada de errado. Agora, quando você faz isto, como os fariseus faziam, para tentar impressionar os outros, engrandecer a si mesmo, aí é que está o problema. Quando a pessoa quer engrandecer a si mesmo, é porque ela se acha melhor que as outras, é porque ela está confiando em si mesma. Então ela não está confiando em Cristo. E ela não está entendendo que a fonte é o Senhor e que ele é só canal. Quando ela começa a se engrandecer, mostra que ela está na cilada do desempenho. Por quê? Porque ela se acha grande. Mas
Ninguém é grande, grande é o Senhor em nós. O nosso único trunfo é a presença do Senhor nos perdoando e nos confirmando. Porque a carne para nada aproveita. E nós sabemos, meus amados irmãos, que tudo que somos, nós somos em Cristo no Espírito, para a glória do Senhor e por amor aos irmãos, não é? Então, isto é muito importante que nós venhamos a compreender que a intenção do coração em engrandecer a Jesus não tem problema nenhum. Agora, quando o homem está convencido que ele é de oração e quer passar para as pessoas, eu sou um homem de oração, porque eu sou consagrado, virtuoso, a raiz do problema aí está na motivação, no fato de que ele quer se tornar grande diante dos irmãos. E diante dos irmãos ninguém é grande, somos todos pequenos, grande é o Senhor Jesus Cristo, né? Quando os filhos de Seva disseram, em nome de Jesus que Paulo prega, sai demônio, o demônio não saiu. Quando Paulo falava saíram, por quê? Porque Paulo tinha o coração no Senhor e o que ele falava, o Senhor estava na sua voz. Porque se Deus está no nosso coração, está na nossa voz. Romanos 10, 9 e 10, Marcos 11, 23 e 24. Então isso é normal que quando Paulo falasse, os demônios obedecessem à unção de Deus na voz de Paulo, porque o coração de Paulo estava no Espírito. Agora, quando os filhos de Seva falaram em nome de Jesus que Paulo prega, eles mesmos estavam separados do Senhor, o Senhor não tinha como confirmar. Portanto, Deus, quando começa a confirmar, é por causa do Espírito Santo, não é porque nós somos alguma coisa. Deus opera apesar da nossa carne, o nosso desempenho é sempre perdoado, nosso desempenho não faz por merecer. Deus está operando em Cristo, né, pelos méritos de Cristo, pela onipotência do Espírito Santo, invencível, para a glória do Senhor, por amor às pessoas. Isso não tem nada a ver com o nosso desempenho atual. Se Deus dependesse do nosso desempenho atual, iria acontecer a mesma coisa que aconteceu com a lei. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 3, diz que a lei estava enferma pela carne, ou seja, a lei tinha um padrão maravilhoso, santa, pura, verdadeira, mas o homem caído em Adão, ele não tinha essa condição de viver esse padrão 24 horas, 7 dias por semana, acertar o tempo todo. Então aqui estava enferma pela carne. Agora, a lei não está enferma pela carne, por quê? Porque o nosso desempenho ele é coberto com o sangue de Jesus. De forma que ele não computa nem contra nem a favor, só conta as boas obras a favor do galardão, para testemunho, para a glória de Deus, tudo bem. Mas as nossas falhas confessadas não podem impedir o avanço do reino. Por quê? Porque se pudesse, se a nossa carne, o nosso coração fosse maior que Deus, os nossos pecados fossem maior que o sangue, aqui estava a graça enferma pela carne novamente. Porque eu e você falhamos. Se não fosse o sangue de Jesus para completar o nosso testemunho, para nos purificar de todo pecado, como poderia o Senhor operar através de nós? Não teria como. Aí a graça estaria enferma pela carne, porque volta e meia a nossa carne tenta atrapalhar. Qual é a nossa parte? Reconhecer, confessar, pedir para o Senhor nos ajudar naquela situação e vamos entrando no Espírito cada vez mais. Não adianta ficarmos nos culpando dos erros e falhas, mas sim se arrepender, confessar e dia a dia continuar entregando o coração para que ele continue trabalhando naquela área. Isso é muito maravilhoso, é saudável, arrependimento e fé e perseverança, né? E ali está o Senhor trabalhando, enquanto nós temos ações de graças, enquanto estamos fazendo boas obras para a glória do Senhor, estamos avançando. Então eu quero dizer para você que não há nada errado em que alguém saiba que você está de jejum, de que alguém saiba que você está em oração, ou que você fez alguma boa obra, ajudou alguém. Não tem nada errado, desde que você esteja fazendo isso para incentivar outros, para glorificar a Deus, para edificar o corpo de Cristo e incentivar outros, não tem nada de errado. A intenção errada e impura é quando você faz diante dos homens para ser visto. Deus diz, você que faz para ser visto, já recebeu o seu galardão. Então nós não estamos procurando promoção, né? Não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo como Senhor. Então nosso interesse, irmãos, é gerar um povo totalmente apaixonado por Jesus. Mas não uma paixão que passa, sabe? Paixão geralmente humana é passageira. Mas o que nós queremos é gerar um povo 100% apegado no Senhor, um povo cada vez mais apegado no Senhor, um povo assim interessadíssimo no Senhor, impactado, tocado por este amor e até as lágrimas, entende? Nós queremos gerar um povo que conhece a Jesus, que segue a Jesus até o fim, que gera frutos que permanecem, né? Um povo dedicado, zeloso, né? Especial de boas obras. Nós queremos
pregar a Cristo, não a nós mesmos, né? Queremos promover o reino. Por isso, o nosso desejo é gerar, pela graça, um povo totalmente do Senhor, sabe? Um povo realmente que está assim impactado, maravilhado, admirado com Deus. Um povo que tem prazer na lei do Senhor, né? Nela de dia e de noite. Um povo que pratica as boas obras para a glória do Senhor com humildade, que não se gloria nas boas obras, né? Que se gloria no Senhor, que nos ajuda a fazer boas obras. E assim estamos, queridos, avançando dia a dia. Eu quero profetizar sobre o seu e meu coração um avanço nesse dia, um progresso, sabe? Um destravar, sabe? Passos para frente, que nós possamos ter uma comunhão com Deus que nunca tivemos ainda. Uma revelação, uma frutificação muito maior, que Ele seja engrandecido. Que esse seja um dia histórico, um virar de páginas, né? Um divisor de águas. É isso que eu profetizo em nome do Senhor Jesus.